Oi, pessoal. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre comidas em Mendoza. Algumas curiosidades, algumas coisas que aqui não tem, algumas coisas que ainda tá sendo difícil se adaptar. Se você quiser assistir o vídeo, então fica ligadinho aqui que a gente já vai começar. Bom, algumas coisas que são bem comuns aqui, eu vou buscar as fotos, vou colocar aqui no vídeo, aqui do lado ou aqui do lado, para vocês terem ideia do que é, mas eu vou tentar explicar de um modo que vocês consigam entender, tá? Algumas coisas são super comuns de comida aqui em Mendoza. A primeira é carne. A Argentina, ela tem, enfim, um costume que acho que a maioria de vocês conhece, que é carne. E em relação à carne, né, como é que é o almoço aqui? A gente não tem arroz e feijão, e na verdade a gente tem arroz e feijão, mas o arroz eles geralmente usam com salada, gelado, ou até existem umas sobremesas tipo danete, que é arroz com chocolate. Particularmente eu não gosto muito, mas eles não comem arroz assim como a gente, até porque eu acho que não tem nada pra acompanhar, né? Não tem o feijão, então não fica tão bom. Quanto ao feijão, eles também têm, só que o grão é totalmente diferente do nosso feijão, então ele demora tipo 5 dias pra poder cozinhar, e isso você deixando de molho. E o feijão preto parece uma lentilha de tão pequenininho que ele é. Então, essa é uma diferença do feijão. Existe feijão branco também, mas também é super difícil de cozinhar. O que uma vez já aconteceu foi eu ter comprado uma lata de feijão branco. Ela custa em torno de R$ 18 a R$ 20, dependendo do mercado. E ela já vem cozida, então você só tempera, mas o feijão não tinha o gosto do feijão aí do Brasil. Mas dá pra quebrar o galho de vez em quando. Então, como é que eu tava. A comida, eles geralmente comem uma carne, diferente dos pratos do Brasil, onde são arroz, feijão, uma salada e um pedaço de frango, um pedaço de carne, no caso, um pedaço de peixe. Aqui o principal é um pedaço de carne, um pedaço de frango. Aqui em Mendoza especificamente, o peixe ele é um pouco caro, porque a gente não tem água aqui cerca de Mendoza, perto de Mendoza não tem água. Então, tudo que vem pra gente desde Buenos Aires, que é um pouco longe, de carro, assim, são 11 horas. Então, o peixe ele quase não chega. E quando chega, chega um congelado. Vou até colocar uma foto aqui que eu tenho de um salmão congelado que ele custa R$ 30, dois pedacinhos super pequenos. E ele tá congelado há um tempão, sabe? Não é um peixe fresco. Mas voltando à comida, ele geralmente é um prato com a proteína principal e um purê de batata, um pouco de arroz, uma batata frita. As batatas fritas também aqui tem o costume de ser sempre naturais. Eu não sei se a palavra naturais não é a palavra certa. É quando ela não é industrializada. Ela é batata frita mesmo, com casca e frita. Tipo a batata rústica, sabe? E aqui tem esse costume. Além disso, a gente tem também, enfim, como no Brasil, fast food, que tem Burger King, McDonald's. Aqui não tem KFC, mas aqui do lado no Chile tem KFC, mas aqui não tem KFC. E tem os outros fast food que são sem marca, assim, sem marca. Que ficam na rua, como um padrão. E por incrível que pareça, eles são mais gostosos e mais baratos que o McDonald's. O lanche costuma ser bem maior. Acho que por eles não terem marca, pode ser. Falando de comida, deixa eu continuar que eu escrevi tudo aqui e já tô perdida. Ahn, então, algumas coisas que não tem. Eu acho que a maioria das pessoas que conhecem gente que mora fora, a maioria das pessoas que moram fora, tem ideia de que aqui não, é difícil encontrar pão de queijo, aqui não tem. Aqui tem uma outra variedade que se chama chipá, que é um pouco mais salgado. Na verdade, nunca comi o chipá feito, eu só comi o industrializado, que vem um pozinho que você faz. E ele é um pouco mais salgado, um pouco mais forte, e não era tão parecido com pão de queijo. Milho, o milho daqui é doce, então a gente não tem milho salgado e particularmente eu não gosto, eu acho bem esquisito, bem diferente. E couve também, outro dia eu procurei, a gente não tem, não achei em mercado. A variedade de legumes e verduras aqui é bem pequena, então enquanto no Brasil a gente tinha 4 tipos de banana, pelo menos, aqui só tem um, que é a banana equatoriana. Enquanto no Brasil a gente tinha inúmeros tipos de. Por exemplo, mamão, aqui não tem. Eles chamam de papaya, mas aqui tão pouco tem mamão, não tem.
inúmeras verduras que aqui também não tem, legumes que aqui também não tem, aqui é bem escasso e as coisas geralmente são trazidas de Buenos Aires, então não que elas sejam caras, mas tem frutas que não chegam, como manga. A manga ela vende em mercados, né, no alto verão, acho que até vende, só que ela é bem ruim. Então, porque ela tem que sair de Buenos Aires, talvez muito verde. E chega que acaba não amadurecendo. E sim, eu já coloquei no jornal, eu já fiz tudo que eu podia. Eu não sei se é a variedade da manga ou se ela foi tirada do pé muito, muito cedo e não amadureceu direito. Além disso, algumas coisas são bem comuns aqui. Por exemplo, a gente tem muita sorveteria. Então, o sorvete de palito ele não é tão comum, porque existem inúmeras sorveterias. É, e a sorveteria mais barata, na minha opinião, é mais gostosa do que o McDonald's. Não é aquele sorvete super aguado, sabe? O McDonald's pra mim parece um gelo colorido. Então a sorveteria mais barata, ela é inclusive mais barata que o McDonald's. O sorvete consegue ser mais barato que o McDonald's. E, na minha opinião, é mais gostoso. Tem gente que prefere do McDonald's, Burger King, enfim. E existem outras sorveterias que vendem sorvete artesanal. É bem comum aqui, não é absurdo de caro e é super gostoso também. Que tem mais? Cervejas artesanais, mas eu acho que a modinha meio que tá aí no Brasil também tá aqui. Vários bares vendem a sua própria cerveja e artesanal. E uma curiosidade, assim, a cerveja daqui, a cerveja popular, ela não é Skol, não é Antártica, ela é a Quilmes e a Patagônia, são as cervejas mais populares daqui. E a maioria dos argentinos, eles não gostam de Quilmes, não sei se por ser a mais barata, mas a maioria dos brasileiros que vêm pra cá se surpreendem porque o valor é super baixo e eles gostam bastante de Quilmes. Ah, uma coisa também que muita gente que tá fora, que não come. Oh, que não. Muita coisa. Meu Deus. Uma coisa que muita gente que tá fora sabe que é difícil. Eu não sei o quanto é difícil, por exemplo. Eu já vi youtuber falando de mercado dos Estados Unidos e é bem comum encontrar as coisas brasileiras lá, por incrível que pareça. E o preço nem é tão alto assim. Mas aqui, por exemplo, leite condensado, como não é a base dos doces, a base dos doces aqui é doce de leite. Então, tudo tem doce de leite. As tortas têm doce de leite. Por um lado é super gostoso, então você tem um alfajor que é muito bom, mas se você tem uma torta que é só de doce de leite com marshmallow, ela fica extremamente enjoativa. Mas tem gente que gosta, então isso daí é uma questão cultural. Eu fui totalmente acostumada a leite condensado e aqui o leite condensado ele gira em torno de R$ 10 mais ou menos a embalagem. Ele só tem uma embalagem. Eu nem digo que ele é tão caro assim, porque eu já encontrei por na verdade, ele gira em torno de 15 e 16, mas eu já encontrei por 10. E ele só tem o do Moça, do leite condensado Moça, o integral e o desnatado. É bem parecido com o leite do Brasil, é realmente quase a mesma coisa. Eu tenho a sensação que ele é um pouquinho mais fino, ele parece um leite mesmo, de um pouco mais líquido, mas eu não acho que seja tão diferente, porque eu já encontrei esse leite condensado vendendo no Brasil um pouco antes de vir embora por R$ 8, R$ 7 o leite moça. Então, assim, R$ 3 de diferença nem é tanto. O feijão que me impressiona mais, porque a lata de feijão custa R$ 20, é uma lata super pequena de 300 gramas. Então, não, 250 ml. É super pequenininho. Então, eu acho que é muito mais caro do que uma lata de leite condensado. Porém, as pessoas aqui não têm o costume de comer e eu acabei perdendo mesmo o costume de comer, porque mesmo que ele custe R$ 10, ele é um pouco acima do valor das outras coisas, de doce que já vem pronto. Então, ainda que ele custe R$ 10, é uma coisa assim, um dia sim, 3 meses não. Eu acho que é isso, eu acho que eu falei tudo. Se eu tiver mais coisa que eu lembre, eu gravo um outro vídeo. Mas eu acho que é isso. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se tiver algum costume da sua região, se você não mora no Brasil ou se você mora no Brasil, e se você tiver curiosidade da questão de preço, se os preços forem parecidos ou se forem diferentes, também comenta aqui embaixo para eu saber. É isso, gente.